Hoje é o nosso encontro sobre comitê de ética. Nós aqui somos um grupo de mestres e ciências de atividade física, professor e professores e alunos do mestrado do programa de pós-graduação em ciências de atividade física da Universidade Salgado de Oliveira. Então, nosso tema hoje são as pendências do Comitê de Éticas, termo de consentimento livre esclarecido, termo de assentimento, e vamos começar, cada um vai ter 10 minutos, depois vai ter o debate, e vamos começar nosso encontro com o Ian. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. A gente, quando está vivendo o mestrado, a gente vive de forma muito intensa. E quando a pesquisa para de depender da gente, a gente fica desesperado. Eu super entendo a galera que vai passar por esse processo aí. Eu acho que todo mundo que passa por esse processo fica um pouco desesperado, porque quando vai para o comitê de ética, é aquele momento que a pesquisa ela deixa de depender da gente. Ela depende agora de uma aprovação, de uma análise de outras pessoas, para que a nossa pesquisa prossiga. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a metodologia e o que isso interferiu lá no comitê de ética, né? Porque a gente elabora, a gente tem um tema de pesquisa. O tema da minha pesquisa, ele é um tema que ele é voltado para a área de educação, e com isso eu precisei ir para a escola, né, pesquisar, e eu precisava da autorização do comitê de ética para aquilo que eu ia fazer. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu vou falar exatamente lá da metodologia e o que ela interferiu nas intervenções do comitê de ética para provar aquilo que eu ia pesquisar. A minha pesquisa tem como título a Educação Física no Ensino Médio e a Dialética da Exclusão e Inclusão. O que aconteceu? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês aí? Então, ótimo. Vamos lá, eu vou chegar aqui na metodologia. Quando eu submeti a minha pesquisa ao comitê de ética, eu achei que eu não teria problemas. Problemas não, né? Eu pensei que eu não haveria ali algumas pendências, porque na minha concepção estava tudo pronto. Só que quando eu coloquei lá os participantes, aqui achei. Os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos que eu ia fazer para a minha pesquisa, o comitê de ética... Dá um zoomzinho. Vou dar o zoom, só vou chegar aqui aqui. Deixa eu usar. Instrumentos de coleta de dados. Então, os instrumentos e as coletas de dados, o que aconteceu? Eu falei que eu ia numa escola, e através dessa escola, eu ia fazer uma observação. Eu ia fazer um diário de campo, e através desse diário de campo, eu ia fazer as anotações daquilo que ocorria nas aulas de educação física no ensino médio. No primeiro momento, o que aconteceu? Eu coloquei também que eu ia registrar essa observação, além do diário de campo, eu falei que eu ia registrar através de fotos. Porque na minha concepção ali inicial da pesquisa, eu acho que as imagens poderiam contribuir de alguma maneira com aquilo que eu estava fazendo. Só que como a minha pesquisa ela estava direcionada para alunos do ensino médio. No ensino médio, nós temos até alunos com 18 anos, mas na sua grande parte, os alunos são menores de idade. O primeiro embate que eu tive com o comitê de ética foi exatamente esse. Eles perguntaram assim, e eles são bem precisos nas respostas, não ficam dando muita volta, não. Utilização de imagem para quê? É necessária justificativa na metodologia para o uso da imagem das crianças. E também que essa justificativa conste no termo de assentimento livre e esclarecido. Aí eu fiquei um pouco perdido na hora, sem saber o que fazer. E uma coisa que eu percebi, que não dava para brigar com o comitê de ética. Quando o comitê de ética me mandava as informações e tinha
E eu comecei a correr, eu fui tentar correr atrás do e-mail do comitê de ética, do telefone do comitê de ética, para tentar justificar para eles, mas eles não eram muito acessíveis nesse sentido. Então, o que eu fiz? Eu comecei a modificar e fazer as alterações de acordo com aquilo que eles pediam. Aí eu coloquei aqui, ó, para a coleta de dados será utilizado o diário de campo, que, de acordo com o autor que eu coloquei, é construído a partir de dados obtidos durante a observação, onde nos primeiros contatos com o campo de pesquisa estarei registrando em um caderno informações sobre os acontecimentos na escola, nas aulas de educação física e falas que possam contribuir com a análise da pesquisa. Com essas informações, o comitê de ética, ele não implicou. A única questão que eles pontuaram ali, que seria relevante, era que eu justificar o uso do registro da imagem dessas crianças e de que maneira essas imagens seriam utilizadas na minha pesquisa e qual era a relevância do uso dessas imagens. Então, eu deixei de utilizar as imagens, porque quando eu fui olhar para a minha pesquisa, para os meus objetivos de pesquisa, eu também entendi que eles não eram extremamente necessários para que a minha pesquisa acontecesse. Com isso, eu comecei a submeter todas as outras coisas que eles não implicaram. A única questão que eu tive muito problema, né, assim, entre aspas, que eu precisei retornar muitas vezes para o comitê de ética, foi exatamente, eu vou compartilhar aqui com vocês que é só isso, foi o próprio termo de assentimento livre esclarecido e o termo de consentimento. Porque o comitê de ética entendeu, quando eu falei que eu ia para uma escola, que o meu termo de assentimento livre esclarecido, ele precisaria estar completamente numa linguagem que fosse acessível. Só que no primeiro momento, eu estranhei, porque assim, a linguagem ela não era difícil, eu não usei uma linguagem acadêmica, usei uma linguagem, também não usei uma linguagem coloquial. Usei uma linguagem como professor de ensino médio, que os meus alunos de ensino médio fossem capazes de entendiam, né? Só que para o comitê de ética, a linguagem que eu usei ainda era uma linguagem difícil. Então, por 4 vezes, eles fizeram eu refazer o termo de assentimento livre esclarecido. Eu vou descer aqui para vocês e eu vou ler com vocês. E o que aconteceu? Nessas 4 vezes eu retornei e eu justifiquei, porque é possível, quando vocês forem submeter ali, na plataforma Brasil, vocês vão ver que é possível submeter alguns documentos. Entre esses documentos é possível colocar assim outros. Nesses outros, eu mandei uma carta explicando que a galera que eu estava que eu iria entrevistar, no caso, seriam jovens e adolescentes de uma idade entre 16 e 18 anos. E que a linguagem que eu havia usado ali no termo de assentimento livre esclarecido era uma linguagem acessível e que eles entendiam. Eu, como professor de ensino médio, sabia que aquela linguagem era uma linguagem acessível. Só que, mesmo assim, volto naquilo que eu falei no início, não adianta a gente bater de frente. Se o comitê de ética te pediu para fazer alguma modificação e você vê que aquela modificação é viável, poupe o seu tempo e faça a modificação. A não ser que você ache que aquilo que você está fazendo é muito importante. Então, você constrói uma justificativa que torne aquilo que você está fazendo plausível para que o comitê de ética, ao olhar e analisar, ele veja que é relevante aquilo que você está fazendo. Aí, o que eu fiz? No termo de assentimento livre esclarecido, né? Uma coisa que é muito importante é que você direcione a sua fala na escrita com quem você está falando. Você precisa fazer com que essa pessoa entenda que ela é o centro daquela conversa, daquele contrato ali que vocês estão firmando entre vocês, aquele compromisso da pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, você está sendo convidado para participar como voluntário do projeto de pesquisa, e coloquei o nome do meu projeto de pesquisa e de responsabilidade do Ian Inácio da Silva, que eu sou o pesquisador. Aí eu coloquei que era necessário que eles lessem as informações, só que eu comecei assim, de uma forma muito impessoal, sabe? Você só participa da pesquisa se quiser e não terá nenhum problema se desistir. Uma linguagem bastante acessível, que foi o que o comitê de ética entendeu que era importante para que eu me comunicasse com aquele público. Os adolescentes e jovens que irão participar desta pesquisa têm de 14 a 18 anos de idade. Nesta pesquisa, você vai participar de uma entrevista para o professor pesquisador que estará na sua escola. Aí eu citei o nome da escola, com o objetivo de entender o papel da educação física enquanto disciplina obrigatória na sua percepção de aluno. Eu estava mostrando
para aquela pessoa que estava participando da minha pesquisa a importância dele, mas ao mesmo tempo que a minha linguagem ela não era extremamente científica e nem acadêmica, para que ele pudesse me entender enquanto participante voluntário. E precisa ficar muito claro, né, para esse participante, quando ele for menor de idade, que a participação dele é voluntária. E vocês vão perceber que isso você entende a preocupação do comitê de ética, porque quando você chega na escola para fazer pesquisa, a primeira coisa que os alunos perguntam é assim: se eu não participar, eu vou perder ponto? Aí você entende da ideia do voluntariado. Ele precisa entender que ele não é obrigado e que ele está à vontade para fazer parte daquela pesquisa. Eu recebi muito assim, eu recebi não, de aluno, não quero participar, não me sinto à vontade. Enquanto outros falaram assim, professor, seja sincero aí, para que é isso que você está fazendo? Eu falei assim, a pesquisa que eu estou fazendo é uma pesquisa de mestrado, ela vai contribuir, né, com a formação de outros profissionais de educação física, até mesmo com a formação de vocês. E o objetivo dela também é me dar o título que eu estou buscando de mestre. Aí você, se é por isso, então eu vou te ajudar. E o Comitê de Ética se preocupa na ideia do voluntariado justamente por isso. Esse participante ele precisa estar entendendo que aquilo que ele está fazendo é de livre escolha. E não porque ele foi obrigado a fazer aquilo porque valia ponto, porque alguém obrigou ele a fazer isso. E durante o termo de assentimento livre esclarecido, é necessário que você seja bem claro daquilo que você deseja fazer com essa pessoa, da participação dela. Aí, o que eu fiz? Na entrevista, pode ser que você fique desconfortável ou com vergonha de responder algumas perguntas, além de ter medo de ser identificado por causa de alguns relatos. Porém, você pode ficar tranquilo. O professor pesquisador vai proporcionar um ambiente seguro e com privacidade durante esta entrevista. E você poderá a qualquer momento parar, respirar, elaborar uma resposta de maneira que deseja. E isso está aqui relatado no papel. Mas foi exatamente o que eu fiz lá. E eu entendi, então, o que o Comitê de Ética cobrava tanto. Porque quando a gente chega na pesquisa e a gente está lidando com esses adolescentes e jovens, realmente são coisas que acontecem mesmo. Eles param, eles respiram, eles ficam nervosos, ou eles ficam pensando assim, será que está entrando alguém? Por diversos momentos eu tive realmente que parar a pesquisa. E aí eu entendi que eles só ficaram à vontade porque realmente estava escrito que aquilo seria feito. Aí eu voltei 4 vezes, né? Eu espero que isso não aconteça com vocês. Mas as minhas questões com o Comitê de Ética voltaram 4 vezes. Apenas na quarta... Não, voltaram 3. Apenas na quarta vez que eu tive o resultado que eu queria. E eu fui relatando para essa galera. E foi de uma forma muito mais simples, né? Para os professores, eu fui de forma bem detalhada. E os professores foram assim... bem tranquilos. Leram, tiraram as dúvidas deles. Porque a gente estava tratando de igual para igual. Eu sempre procurei me comportar com os professores assim, como professor, porque os professores tinham aquela ideia de que a gente que é pesquisador está indo lá falar mal deles. Então eu apresentava a ideia da pesquisa, o termo de consentimento livre esclarecido, só que eu falava assim, professor, sou professor como você, participo dos mesmos anseios, das mesmas angústias, das mesmas dificuldades, e eu estou aqui tentando uma solução para a gente. E isso também tem que estar muito pontuado no termo de consentimento livre esclarecido. E com as crianças e os adolescentes, eu fiz o seguinte, eu fui falando para eles uma coisa que eu acho importante pontuar, que o Comitê de Ética se preocupa bastante, gente, que você identifique para o seu aluno, que vai ser ali, para o aluno que vai participar da entrevista, qual é o benefício dele participar. Isso tem que estar bem pontuado. Se não tiver pontuado, vai voltar e eles vão reclamar. Tu tem que pontuar qual é o benefício da participação dele nessa pesquisa. E também pontuar quais... Deixa eu ver aqui a palavra. O que aquilo pode gerar de ruim, né? Qual é o desconforto que pode gerar nele? Que tipo de desconforto ele pode ter durante a entrevista? São coisas que você precisa estar pontuando a ele. Aí eu falei, sua participação trará benefícios na construção de práticas de educação física com processos inclusivos que atendam a você. Por que eu coloquei isso? Porque quando eu coloquei lá que ele ia participar de uma pesquisa que ia trazer benefícios só para a educação física, não serviu. Os benefícios tinham que ser para a educação física, mas também tinha que ser para ele enquanto participante da pesquisa.
Se não houvessem benefícios para ele, enquanto participante da pesquisa, o comitê de ética também não aceitava. Me fez voltar também. Tinha que falar assim, não, qual é o benefício do participante? Pontua aí, no termo de assentimento livre esclarecido. Aí eu tive que falar assim, a participação dele ia trazer benefício na construção das práticas da educação física com processos inclusivos que atenda a você e contribua com a formação coletiva da turma, dando significado aos conteúdos que você aprende na sua busca de uma formação plural, democrática e inclusiva. Porque ele não pode participar da pesquisa, o Comitê de Ética entende que ele não pode participar de uma pesquisa que vai trazer benefício para outros apenas, ou apenas para a educação física. Ele, como participante da pesquisa, precisa, de alguma maneira, ser beneficiado pela sua pesquisa. Aí, uma outra coisa também, você precisa pontuar para eles o seguinte, foi uma coisa que eu pontuei, né? Essa entrevista vai ser como, né? Isso está lá na metodologia. Vai ser uma entrevista individual? Vai ser uma entrevista coletiva? Por que que vai ser coletiva? Por que que vai ser individual? As justificativas precisam existir e elas precisam sustentar a tua ideia. Aí as minhas entrevistas, eu deixei assim, bem exposto para eles o seguinte, seriam individuais ou coletivas dentro da disponibilidade da turma. Se a turma se sentisse vontade ou desejasse, né, fazer aquela pesquisa, eu quero ir com o meu colega, porque aconteceu muito isso. Eu não quero ir sozinho não, professor. Eu posso ir com o meu colega, que eu vou ficar mais à vontade? Pode. Aí a gente firmava ali o nosso compromisso, né? Porque eu falei que nós não falaríamos com outras pessoas, nem daremos a estranho as informações que vocês nos der. Se vocês estão entrando com um colega, então nós três precisamos firmar esse compromisso aqui, que essas conversas, que essas respostas ficam entre nós e que elas não serão expostas. Uma coisa que é importante também relatar, e que para mim assim foi muito pontual naquilo que eu mandei para a Plataforma Brasil, né, para o Comitê de Ética, era para que serviam os áudios. Por que você vai gravar? Aí eu deixei isso muito bem pontuado. Estou gravando para que, durante o processo de análise, né, das entrevistas, eu possa ouvir e transcrever sem perder o conteúdo daquilo que foi dito na entrevista. Porque você precisa também justificar o uso do aparelho. E, além disso, você precisa também justificar para o comitê de ética aonde você vai gravar isso. Porque, se dependendo de onde você for gravar, eles não aceitam. Aí eu falei que eu ia gravar num gravador, aí eu dei a marca do gravador, dei as pilhas que seriam usadas, e a partir disso, eles aprovaram o uso, a gravação. E eu também tive que falar o seguinte, que essa gravação desses áudios, eles seriam armazenados num computador e na nuvem, para que futuramente, caso necessário, eu pudesse consultá-los novamente, para que eu fosse fiel à fala dos participantes da entrevista. Aí, descendo aqui. Importante que no termo de assentimento livre esclarecido tem a assinatura do estudante, que ele está, né, participando daquela entrevista, e do responsável desse estudante. Isso precisa estar bem ali no termo de assentimento para o comitê de ética poder te aprovar. Eu coloquei algumas informações que também foram bastante relevantes para a aprovação, que eu botei aqui qualquer dúvida. Pedimos a gentileza de entrar em contato com o Ian Inácio da Silva, pesquisador responsável pela pesquisa. Aí eu botei o meu telefone de contato, um e-mail que eu tenho acesso, para caso alguém entre em contato através do e-mail, ou o comitê de ética, né, que eles poderiam estar entrando em contato para ver a veracidade dessa pesquisa, que eu não sou um charlatão, e sim um pesquisador que estou em campo buscando essas informações. Uma coisa também que é muito interessante, eu não sei quem vai fazer em escola, quem vai fazer em alguma instituição, o comitê de ética, antes de vocês fazerem qualquer coisa, é muito importante que vocês busquem na instituição que vocês forem a carta de aceite. Porque você pode ter tudo bonitinho. O termo de assentimento livre esclarecido, o termo de consentimento livre esclarecido, você pode ter um protocolo de que você começou alguma coisa, mas o comitê de ética vai te pedir uma coisa que é a mais relevante de todas. A carta de aceite da instituição que você vai fazer a pesquisa. Enquanto eu não entreguei a carta de aceite,
que é muito simples. Eu tive que ir na secretaria da escola, conversar com a direção, e o diretor escreveu lá 3 frasezinhas assim, ó. A escola fulano de tal, da onde, do endereço tal, aceita o pesquisador Ian Inácio da Silva, para que... Aí, é importante também que no cronograma, você esteja atento ao cronograma que o diretor da escola colocou, que do período tal, que foi o que eu coloquei no cronograma, ao período tal, estará na escola realizando a sua pesquisa do mestrado, do programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Universo. O diretor assinou, carimbou, eu escaneei, submeti e foi aceito. Porque se tudo tiver feito e você não tiver a carta de aceite, o comitê de ética vai te travar. Porque para ele o mais importante de tudo é que você esteja sendo aceito por aquele ambiente para fazer a pesquisa. Vou deixar agora a Jussara falar e qualquer coisa forem surgindo dúvidas, vocês podem falar comigo novamente. Foi muito bom a sua fala, Ian, e você está de parabéns pelo processo que você fez e tal. A sua fala foi mais longa, mas eu deixei propositadamente, porque Jussara estava com um problema de internet. Ela está voltando. Então, eu vou deixar a Jussara falar, tá, Jéssica? Porque ela pediu por causa de horário. Só testar se ela está. Jussara, liga o seu microfone, que vai ser sua vez agora de falar. Professora, pergunta no final? Pois é. O que vocês acham? Melhor deixar os 3 falarem e vocês anotarem a pergunta e depois vocês fazem a pergunta para quem vocês quiserem, ou pede para repetir alguma coisa. Porque às vezes, alguém precisa sair mais cedo dos palestrantes, como é o caso da Jussara, e ela saiu de novo. Ela está tendo problema de internet. Deixa eu ver se... Jéssica, ela falou alguma coisa aí para você? Ela voltando aqui. Vamos ver se ela consegue voltar direitinho, que aí seria a vez dela falar. Voltei. Só que eu voltei pelo celular, porque eu tive um problema aqui e não estou conseguindo pelo computador. Jussara, a gente sabe que você está com um horário aí apertado, que você tem um compromisso. Então, eu acho que você pode dividir aqui com a gente, não precisa apresentar, porque você está no telefone, mas dividir com a gente quais foram as pendências, as dificuldades, o que a sua pesquisa teve de dificuldade com o comitê de ética, o que você teve que fazer, tá bom? Pode falar. Tá bom. Boa noite a todos. A gente teve contato, né, no caso eu com a Jéssica, o Ian, durante esse período do nosso processo aí do comitê, que foi complicado, um tentando ajudar o outro. Não foi fácil, não é fácil. Tem hora que é até desanimador, porque a gente fica aguardando ansioso, e aí, às vezes, a gente acha que, né, faz o que pede e não muitas das vezes, é aprovado, né? E a gente sempre fica naquela expectativa de resolver logo para a gente poder entrar em campo e tudo mais. Então, assim, primeiramente, eu tive uma dificuldade, porque para os colegas, eu acho que eles receberam e-mail, né, do comitê, dizendo que eles foram aceitos. E eu fiquei esperando esse e-mail, acho que um mês e meio. E aí eu corri para a Ian e para a Jéssica. Demorou quanto tempo para vocês? Porque o meu estou achando que está demorando muito. E aí fiquei, acho que uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu falei, não é possível. Eu não recebi nenhum e-mail do que foi aceito, né, que vão fazer análise. E aí me veio uma luz assim, eu falei, vou entrar no site para ver se tem alguma informação. E aí, pelo site, eu consegui ter acesso, e aí já estava lá, que eles já tinham, já estava até com a pendência, e eu não sabia, porque eu fiquei esperando receber a informação no e-mail. Então, foi uma dificuldade que, inicialmente, como aconteceu com os outros colegas, eu fiquei naquela
expectativa do e-mail. Então, eu tive primeiro eu perdi um tempo com isso, né? E depois, lá no preenchimento, né, vem aquela parte da apresentação do projeto, aí foi tudo ok, não tive pendências, eles deram ok. Na parte do objetivo da pesquisa, que lá pede também, deram ok. E na parte da avaliação dos riscos e benefícios, eu tive um problema, né? Que deu pendência, porque primeiro eu tinha colocado que para minha pesquisa não ia correr riscos físicos, né, aos participantes, aquelas coisas todas. E aí eles responderam lá que há sim risco, qualquer pesquisa há risco. Então eu tive que refazer, e aí eu vou até ler para vocês rapidinho, para vocês qual foi o que eles colocaram e depois o que eu coloquei, né? Eu coloquei no risco, eu até coloquei assim, essa pesquisa não apresenta riscos físicos aos participantes. Os possíveis riscos aos sujeitos da pesquisa são de ordem intelectual, psíquica ou moral, relacionados a situações de constrangimento decorrentes da abordagem. Caso tenha algum problema desta natureza detectado no momento da assinatura do TCLE, quando os participantes tomam conhecimento dos objetivos do estudo, estes serão dispensados de participar da pesquisa. Caso o sujeito aceite participar da pesquisa e, no decorrer da coleta de dados, sinta-se desconfortável ou constrangido, este poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. Então, esse argumento não foi o suficiente para eles. E aí, na versão 2, eu usei o outro. Então, aí eu coloquei esse aqui, que eu vou ler para vocês, que foi aceito por eles. Por se tratar de uma pesquisa com coleta de dados realizada por meio de observação e entrevistas, os riscos envolvidos nesta pesquisa giram em torno de constrangimentos ou incômodo aos participantes. Então, assim, inicialmente eu tinha colocado que não tinha risco físico. Físico realmente não tinha, mas eles não queriam só essa informação, eles queriam que fosse mais abrangente. Aí, eu continuando aqui, eu botei que durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos de desconforto que consiste na possibilidade de constrangimento ou vergonha ao responder algumas perguntas, além de ter medo de ser identificado por causa de alguns relatos. A professora pesquisadora estará atenta aos sinais verbais e não verbais de conforto e vai proporcionar um ambiente seguro com privacidade durante esta entrevista. Então, nesse argumento, né, eles aceitaram. Esse foi um das pendências que eu tive. Também tive pendência com relação ao cronograma, porque eu, assim, estava querendo fazer logo, com pressa, e, assim, colocava tempo, acho que curto, porque é uma incógnita eles. Você nunca sabe quando é que eles vão olhar, quando que eles vão responder. Então, assim, a minha sugestão é que coloque um máximo de prazo possível, para que você não caia em pendência essa situação. Por último, eu praticamente fiquei tudo ok. O único problema que eu tive foi com o cronograma. Então, uma coisa que simples, mas que pode atrapalhar o nosso processo. Então, por último, eu tive essa dificuldade por inexperiência, né? Então, poder compartilhar com vocês, para poder estar evitando, né? Eu acredito que é de grande valia, porque foi no intuito mesmo de acelerar o processo e eles demoraram, porque, assim, na versão 1, vamos supor que foram, às vezes leva 15 dias para eles aceitarem e um prazo para te responder. Na versão 2, já levaram 2 meses. Na versão 3, foi 3 meses. Então, assim, não tem um período exato, né, que eles vão olhar e vão te responder. Então, assim, o que eu sugiro é que coloque sempre um prazo grande para que vocês não caiam em pendência por essa situação, que é simples, né? É uma questão bem simples diante das outras demandas que são mais complicadas. E com relação à fala do Ian, que eu peguei um pouco, eu também tive problema com relação a registro de foto, né? Inicialmente eu coloquei também que eu ia usar foto e tal, mas eles questionaram qual seria o destino dessas fotos,
como seria armazenado, por quanto tempo. E aí eu fui mudando, tive que ir mudando também, adequando no formato que eles queriam. E aí eu tirei tudo. Aí, por fim, eu até falei com o Ian, como que foi? Aí ele falou assim, gravei áudio. Tirei foto também, vídeo, e falei que eu só vou áudio. E aí eu fiz no meu também, coloquei áudio. Eles implicaram com áudio, como que seria armazenado, não sei o quê. Aí, por fim, eu tirei o áudio e deixei só como as entrevistas. E que eu escreveria, né? Descreveria e depois eu faria dessa forma, como entrevista mesmo, anotando no meu caderno. E aí, então, foi aceito. Então, assim, às vezes o que é para um não é para outro. Foi o que aconteceu. Que a gente, às vezes, usava, a gente trocava muito nesse período. E aí, o que foi aprovado para a Jéssica, para mim, não foi. O que foi para o Ian também, para mim, não aconteceu. Então, a gente vai se adequando no formato que eles querem. Entende? Então, deixa eu ver uma outra coisa sobre o Ian, complementando a fala do Ian. Outra situação é da idade. Eu, inicialmente, tinha colocado que seria para crianças e adolescentes. Só que eles também implicaram, dizendo que não estava adequado na fala para o entendimento da criança. E aí eu coloquei... Então, tirei para criança, porque o meu trabalho, acho que até uma colega perguntou, o meu é projeto social. E aí eu tirei a criança, né, e deixei só adolescente, porque eles alegaram que não estava adequado para a compreensão da criança, né? E aí eu deixei só para adolescente, de 12 a 17 anos. Então, assim, a experiência acho que é de cada um mesmo, conforme eles vão respondendo, se vai ter pendência ou não, vocês vão adequando da melhor maneira. Mas, assim, fazer com calma, com muita atenção, porque mesmo a gente fazendo, acontece de passar uma coisa ou outra despercebido, né? Que a gente quer que seja aprovado logo, mas... Então, a minha sugestão é essa, que faça com calma, com tranquilidade, para que evite o menor erro possível, tá bom? Então é isso. Desculpa eu ter que sair, porque eu tenho que pegar meu filho. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jussara. Essa coisa que ela falou de se houver um desconforto, que não vai... na hora que acontece aquilo, qual é a medida que o pesquisador vai ter, né, para dar o apoio. Porque a questão de não querer participar, de querer sair da pesquisa, isso é um direito, independe da medida que ela vai utilizar no momento do desconforto. O fato da pessoa querer sair, qualquer momento, ela pode não assinar e não querer participar desde o início, e também no meio, e também depois, querer que tire as coisas dela, essa tem o direito todo, mas na hora do desconforto, né, que medida que... É uma coisa, observação que eu queria colocar. E a outra observação é que eu queria colocar com questão, o que você vai fazer com o material que você coleta. Eu acho que cai na questão dos 5 anos, que você vai ter aquele material por 5 anos e depois você vai descartar. É uma coisa que também... Agora, eu não entendi como é que o Comitê de Ética deu tanto problema com áudio, porque, assim, tradicionalmente, as entrevistas são sempre gravadas em áudio. Eu não sei se é porque queria que estava faltando dizer que aquele áudio ia ser descartado depois de 5 anos, ou porque tradicionalmente as entrevistas são feitas em áudio e transcritas, né? Esse é o procedimento padrão, né, das entrevistas. Agora, com a inteligência artificial, vai mudar, você pode fazer o áudio e a inteligência faz o resto para você, transcreve e tudo, e tem outras coisas vindo por aí com relação a isso. O Ian levantou a mão, pode falar, Ian. Só uma coisa, assim, a partir dessa fala da Jussara, de uma coisa que eu havia esquecido, riscos e benefícios, eles não podem estar atrelados, por exemplo, na hora de você descrever. Vai ter esse risco, o desconforto.
em responder. Ah, mas em contrapartida, isso vai beneficiar a educação física, não pode, eles não aceitam que o seu risco esteja atrelado ao benefício da pesquisa. Se há um risco, você tem que oferecer uma forma de solucionar esse risco. Por exemplo, ele ficou desconfortável. O que você pode fazer? Ah, eu converso com o aluno, eu ofereço uma água, eu pergunto se ele quer respirar. Eu nunca posso falar assim, ah, o aluno ficou desconfortável, mas ele vai ter que entender que isso vai gerar um benefício social. Não podem estar atrelados. Os riscos não podem estar atrelados aos benefícios. Se há um risco, você precisa oferecer uma solução para esse risco. Ian, rapidinho, gente, complementando a fala do Ian, o mesmo acontece com critério de inclusão e exclusão. Uma coisa não pode ser assim, ao contrário da outra somente. Você tem que colocar os critérios, né? No meu caso, foram adolescentes a partir de 12 anos, então eu coloco lá. Serão entrevistados adolescentes a partir de 12 anos e tal. Aí no de exclusão, eu não posso colocar que não serão entrevistados participantes menores de 12 anos. Eu não posso colocar só uma coisa versus a outra. Tem que ser outro tipo de argumento. Não, isso faz sentido, porque você disser que vai incluir quem tem mais de 12 anos, vai excluir quem tem menos de 12 anos, na verdade, você está falando a mesma coisa. Né? Por isso que Sim. não pode. Né? Isso faz sentido. Né? E com relação assim, aos pareceres que às vezes varia um pouco, eu acredito que tem os critérios, né? Tem os critérios do Comitê de Ética, padrão, mas eu acho que varia um pouco também de parecerista para parecerista, porque pode ter um conhecimento a mais ali, específico, ou a menos, né? Então, um é mais rigoroso, outro é menos rigoroso, então eu acho que isso influencia também. Agora, posso passar a palavra para a Jéssica? Eu já não estou contando muito tempo, mas eu estou de olho no tempo aqui. Se ficar muito tempo, eu dou um toque. Pode Oi, começar, gente, boa Jéssica. noite, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, como a professora disse, ela foi minha orientadora e eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento, porque no minha época da pesquisa foi bastante difícil para mim conciliar as coisas, mas graças a Deus estamos aqui. Enfim, como o Ian e a Jussara focaram mais na parte do termo de assentimento, e vou focar mais na parte do preenchimento do comitê de ética, que foi minha maior dificuldade. Eu não tive muita dificuldade de entregar, que o meu só voltou uma vez por causa do termo de anuência, que eu enviei com a assinatura da secretária de Educação de Búzios, mas eles queriam da instituição em específico. Então, eu só voltei por causa disso. Uma dica que eu dou é vocês especificarem o máximo possível, detalhar qual idade, por quê e qual benefício, e se acontecer isso, faz isso, detalhar o máximo possível. E eu sugiro também vocês entrarem antes na plataforma Brasil para vocês verem quais perguntas vão ser feitas, para vocês escreverem no Word detalhadamente o que vocês vão escrever, porque aconteceu comigo, porque tem um tempo lá, quando você está pensando na resposta, eles apagam todas as respostas que você fez. Então, já é bom você estar com todas as respostas no Word, copia e cola, porque eu fiz isso 4 vezes, eu achava que já estava pronto, e eu ia respondendo, aí tinha alguma coisa que eu ia modificar, ou estava em dúvida, aí acabou o tempo, eu tive que fazer tudo de novo. Então, a melhor dica que eu dou é já botar tudo no Word preenchido, já saber o que vocês vão responder. E como no caso também,
a parte das áreas humanas é diferente um pouco do trabalho da parte... ai, meu Deus, das exatas. Enfim, é um pouco diferente. Algumas respostas são diferentes também. Então, eu tive que pesquisar. Se vocês precisarem, eu posso estar vendo onde que eu pesquisei também o vídeo de uma moça que ela é bem completa. Ela já dá algumas respostas, assim, segundo a lei, tal, tal, tal. Isso aqui não precisa ser preenchido e tal. É um pouco diferente, tem suas peculiaridades a parte das humanas. E isso é bom vocês já estarem com isso em mente. Antes de preencher, antes de ir para a plataforma, já vão com a mente já certo do que vocês vão fazer, o porquê, bem fechado, porque pode travar por coisa pouca, mas que é um tempo sagrado para a gente, porque muitas das vezes a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente tem filhos e tal. Então, se voltar de novo por causa de uma coisa, um detalhe assim que você deixou de responder, é sacrificante. Tem vezes que você pode perder a sua brecha de tempo que você tem para fazer a pesquisa. Então, eu sugiro estar bem alinhado isso antes de preencher na plataforma Brasil. E só para passar uma pincelada no assunto do termo de assentimento e tudo, eu fiz 3 termos. Eu também peguei numa apostila que uma moça ensina muito bem, um site, como fazer o termo de assentimento, o termo de consentimento. Ela dá uns exemplos, assim. Eu fiz para crianças bem pequenas e crianças maiores, um pouquinho. No caso das crianças pequenas, bem pequenas, eu achei bem interessante, que é um linguajar bem de educação infantil. Como elas não sabem escrever, eu pedi para desenhar o rostinho delas na bolinha. É bem peculiar, bem diferente. Tem que falar, vai ter uma pessoa aqui, a tia vai estar fazendo isso, dependendo do termo que eles se usam para reconhecer os adultos. Aí desenhar o rostinho da criança, feliz, se ela for aceitar, é um negócio assim bem... como eu já estava acostumada a trabalhar com educação infantil, foi mais fácil para mim. E não me lembro agora alguma outra dificuldade que eu tive, mas esse é o principal, assim, que eu acredito que antes de começar a plataforma Brasil, já está tudo alinhado para não cometer esse erro de ter que preencher e por alguma coisa pouca ter que voltar tudo de novo. Eu acho que é isso aí, professora. Tá, obrigada, Jéssica. Então, está aberto para perguntas e o debate. Professora, rapidinho, antes da gente abrir as perguntas, só uma Certo. coisa que eu lembrei aqui, que eu abri a plataforma Brasil e fui baixando todos os meus documentos aqui agora para ver se eu esqueci alguma coisa relevante. E eu lembrei disso daí que a Jéssica falou, que quando eu fui preencher, gente, tinha umas perguntas lá, por exemplo, que é muito simples isso, o número de participantes da pesquisa. Quando eu elaborei o meu projeto de pesquisa, eu não delimitei o número de participantes, porque eu primeiro queria ir a campo, entender o campo ali, e a partir daquilo dali, decidir um número de pessoas que eu ia entrevistar, de quem eu ia entrevistar. E na plataforma Brasil, para você avançar no processo lá, tu tem que responder essa pergunta. Qual é o número de participantes da tua pesquisa? Aí o que eu fiz? Eu inventei um número lá, uma média do que eu acharia que seria relevante e coloquei lá 23. Mas acabou que eu não tenho esse número todo de pessoas. Mas para a plataforma, para você avançar no preenchimento da plataforma, é importante que você tenha uma ideia mais ou menos. Mesmo que você tenha essa mesma ideia que eu tive, de chegar no campo da pesquisa, sentir esse termômetro e a partir daí delimitar um número de participantes. Eu costumo orientar as pessoas quando fazem o plano que ela deve falar um mínimo de
no projeto, o mínimo de participantes que ela pretende que participe da pesquisa, né? Agora, eu acho legal, para a qualificação, a banca saber o mínimo, porque aí ela sabe o esforço que você vai fazer mínimo, que a partir daí, então, você vai parar quando você achar que já tem as informações suficientes, né? Que outra forma de falar é o ponto de saturação, quando as respostas já estão se repetindo e você já tem o material que você precisa. Mas eles não perguntam o mínimo, né, Ian? Eles perguntam o número exato de participantes. Isso mesmo. Quando eu fui qualificar, realmente eu tinha um número mínimo. Que ali foi até o que a banca me perguntou, mas por que a banca pergunta, né? Por que esse mínimo? Por que isso? Aí foi quando eu justifiquei para a banca, que aquele era o mínimo. Mas eu ia sentir lá o termômetro da pesquisa, essas questões. Aí a banca foi e falou assim para mim, ok. Só que a plataforma Brasil, ele quer o número exato de participantes. Isso, como o Ian falou, bota tudo alinhado, mesmo que você não tenha muita certeza, assim, talvez uns 30, não sei o quê, bota como se você tivesse certeza daquilo que você está fazendo. Eles querem ver que você está indo por um caminho já trilhado, que você sabe do que você está fazendo, você sabe o que você está pesquisando. Isso tem que estar bem delimitado dentro da plataforma Brasil. Tem algum problema? Boa noite, gente. Obrigada, tá, pelas falas. Nem já ia chegar perguntando. Mas, por exemplo, você não atingiu esse número. Dá algum problema, não? Eu respondo? Não, eu acredito que não, porque Não. até hoje o Comitê de Ética não pede um relatório final. Não tem ninguém que vai te procurar lá para checar se você fez isso ou aquilo. Exatamente. Eles só te dão um parecer que o seu projeto foi aprovado. E aí você segue com a tua vida. Vamos lá. Vai perguntar, Dani. Posso perguntar? Pode falar, Daniela. Pode perguntar. Liga o seu microfone, Daniela. Tá ligado, não? Tá, é que eu estava vendo a sua imagem. O computador tá sem microfone, eu uso o celular. Eu tinha anotado aqui que o Ian comentou sobre a carta de aceite da escola. O meu caso serão professores de várias unidades. Será que eu tenho que ir à reitoria? Mas aí a Jussara já comentou que ela foi na secretária e que não serviu? Ou será que eu tenho que ir na direção de cada escola? Agora eu fiquei muito assim... Posso, professora, comentar? Porque isso foi a minha cruz. Eu fui para a Secretaria de Educação do Estado, com todo o meu projeto detalhado, tudo, entreguei lá, eles abrem protocolo, Só que para o Comitê de Ética, ele pouco se importava porque o secretário de Educação queria. O Comitê de Ética queria saber se a escola ia me aceitar. Vai depender do seguinte, você está relatando o quê? Que a sua pesquisa é em escola ou a tua pesquisa é sobre professores? Porque se for sobre professores, você não direcionou uma instituição. Agora, se você direcionar uma instituição, você vai ter que ter a carta de aceite dessas instituições. Não, exatamente por isso que o meu voltou. O meu são os professores da escola, porque são os professores do Colégio Pedro II, porque eu falo do currículo da escola. Então, eu acho que eu não então tenho tu vai ter que ter. outro. Se tu tá falando da escola, do currículo da escola... Será que o coordenador da educação física serve? Ou será que tem que ser o diretor de cada campus? Se ele falar pelo Pedro II, serve. Tá, mas foi bom isso que você falou que tem documento que a gente acha que, né? Não, tudo bem. Eu nem sabia dessa eu carta. Eu estava todo. Eu já anotei aqui. O secretário do Estado vai assinar. Né? Só que o Comitê de Ética não está se importando com o secretário do Estado. Ele está se importando com a direção daquela escola, se ela está ciente e aceitou você lá. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu fiquei meio confusa. Existe termo de assentimento e o termo de consentimento. São dois termos?
quando você está trabalhando com menores de 18 anos. Se você está trabalhando com maiores de 18 anos, é só o termo de consentimento livre esclarecido. Então, aí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, o meu trabalho, eu vou a campo observar naquele mesmo esquema. Eu quero observar, eu quero tirar umas fotos. Já vi que eu não vou botar foto. No trabalho da Renata, que eu entreguei ontem, a propósito, eu botei lá no meu termo. Recursos audiovisuais. Esquece os audiovisuais. Mas eu quero entrevistar somente os professores. Então, é só o termo de consentimento livre esclarecido. Sim. Não preciso me preocupar com os adolescentes, que eu só vou olhar eles. Tudo que é com adulto é mais fácil. Aí eu tenho na verdade, eu tenho uma dúvida, uma coisa que a gente precisa pesquisar nos documentos do Comitê de Ética lá, da plataforma, que tem vários documentos, várias leis e tal. Esse negócio de você pode observar as crianças e não ter o termo de consentimento, de assentimento delas, que você está só observando, isso eu já não sei. Porque eu acho que se ela está sendo usada, né, na pesquisa, que você vai usar essas observações, ela tem que saber, porque ela está sendo observada. Não é porque ela você não está tirando foto que ela não tenha que fazer assentimento. Então, eu assim, eu apostaria que precisa, né? Porque observou criança, vai usar aquela cena que você viu na escola lá, teria que ter, a criança tem o direito de saber que ela está participando, que de a forma ela está participando. Agora, tem muitos questionamentos, relato de experiência, precisa de comitê de ética, não precisa de comitê de ética. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar mais e aprofundar isso. Porque eu não sei te dizer assim com absoluta certeza. Fala, Jéssica. Glória, eu não entendi direito qual o seu foco do estudo, para quem você vai estar fazendo a pesquisa. Se é com professores ou com os alunos. Eu estou estudando sobre metodologia de ensino. Uhum. Então, eu quero saber como cada professor escolhe, né, enfim, a sua metodologia de ensino. Se é uma metodologia de ensino conservadora, se é participativa, se por acaso ele não escolhe nada, se ele só deixa os moleques jogar, entendeu? No caso, se você for fazer entrevista somente com os professores e perguntar a eles, então não precisa dos alunos, mas se você for observar, os alunos precisam do termo de assentimento. Precisa, porque vai estar sendo usado de certa forma na pesquisa, mesmo que você não faça entrevista. Entendi. Então, Vamos lá. Mesmo que eu não fale um ai com os alunos, que eu fique lá só blasé, eu tenho que ter o deles. Sim. Eu acredito que sim, mas você pode aprofundar isso com o seu orientador, com a sua banca, com os documentos, com os vídeos do YouTube e tal, mas eu acredito que sim. Sim. E, Daniela, no caso, eu acredito que tem que ser com o diretor ou vice-diretor, porque eles que vão estar tendo como se fala, o poder para decidir se vai aceitar ou não você dentro da escola. E alguns municípios, você precisa passar primeiro pelo município para ver se eles aceitam você ir lá na escola. Não foi no caso de Niterói, foi no caso de Búzios. Então, você tem que marcar um tempo também para dar uma margem de erro, porque se for precisar, você ainda vai ter que passar o projeto, acho que 3 a 5 páginas do projeto para eles, com todo o documento e tal, para depois você ir na escola, mas o comitê de ética só vai pedir o da escola mesmo. Mas para você chegar até a escola, tem vezes que você vai ter que passar pelo município. Deixa eu ver outra coisa que vocês tinham falado. Depois eu me lembro. Baian, fala. Não, é que eu lembrei aqui, corroborando com a fala da Jéssica e da Jussara, sobre o negócio do cronograma, gente, que é importantíssimo. Porque, às vezes, quando a gente submete o cronograma, aí, depois de 2 meses, o comitê de ética responde a gente, porque tem isso, tá? Tem uma demora.
delay muito grande entre o seu envio e a resposta deles. Aí, quando você vai cumprir aquilo que eles pediram, vocês já não podem mandar mais o mesmo cronograma. Porque aquele tempo já foi comido 2 meses ali do seu cronograma. Você vai precisar atualizar. Porque se você deixar para atualizar esse cronograma depois, vai ter uma outra demanda que você já poderia ter suprido e vai demorar assim, mais 2 meses só para eles verem um novo cronograma. Então, sempre que vocês tiverem ali uma devolutiva do comitê de ética, vocês precisarem organizar alguma outra coisa, volta no cronograma, vê se ele supre ainda dentro daquilo que vocês já tinham estabelecido. Caso não supra, então eu vou atualizar esse cronograma aqui para o comitê de ética aprovar, porque senão no final ele vai falar assim, ó, legal, tudo que você escreveu, mas o seu cronograma está desatualizado. Entendi. Posso falar? Agora eu me lembrei o que eu ia falar. Era para a Glória. No caso da parte de multimídia, da parte de foto, áudio e coisa, para mim não teve problema, porque eu especifiquei tudo por que eu estaria usando, como que eu estaria fazendo, o tempo, o motivo para eu estar fazendo isso, o tempo de descarte, e por isso não teve problema. E tinha a ver também com minha pesquisa, que era a análise dos movimentos e questão metodológica. Eu não sei se, no seu caso, você precisa gravar, mas se for gravar, você pode estar especificando, só para ter um entendimento para você conseguir fazer um relatório mais fiel ao desenvolvimento, mas que você não vai divulgar a imagem para nenhuma pessoa, que vai servir só para você, para pesquisa, e depois da pesquisa vai descartar. Se você detalhar bem, se você falar que especificar que é só para o desenvolvimento do seu trabalho, para você conseguir fazer um relatório mais fiel e tal, eu acho que pode ser passado, não precisa ficar com medo também de tentar, não. Só uma fala rapidinho, que eu estou ouvindo aqui vocês. Eu acho que o da Jéssica não teve tanto problema, porque na parte da metodologia dela era etnografia, né? Se eu não me engano, Jéssica. E aí tem a ver com isso, né? Da observação e tudo mais. Que não era o meu caso, nem o de Ian. Eu Não acho era. que também isso foi o que contribuiu, né? Eu não acho, não, Jussara, porque a etnografia é um tipo de pesquisa qualitativa, mas o que eles não estão preocupados com o tipo de pesquisa qualitativa, eles ficam preocupados com as justificativas, o termo de assentimento, essas justificativas, porque o da Jéssica, usou praticamente as mesmas coisas que o do Ian e o seu, né? Observação, entrevista, mas não é porque está dentro de uma visão etnográfica, ou seja, só um estudo de casos, ou uma pesquisa qualitativa generalizada que difere, não. Não é. Assim, o meu não havia, gente. Assim, quando eles reclamaram da imagem, eu não estava a fim de construir, porque não tinha também porquê da minha parte eu construir uma justificativa para o uso da imagem, porque não era extremamente necessário para a minha pesquisa. O que era extremamente necessário, diante daquilo que eu estava buscando, era observar o que estava acontecendo de fato, o relacionamento do professor com aqueles alunos, a forma como o professor dava as aulas, e a fala desses alunos e desses professores. O que eu ia relatar em imagem não ia fazer tanto sentido para minha pesquisa, então eu abri mão e não criei uma justificativa para que eles aceitassem. Muito bem. Acho que é mais ou menos o meu. Com relação ao que vocês tinham falado da permissão do diretor da escola, se é o diretor da escola, se é o coordenador, vocês também têm que ver o que aquela escola, dentro daquela coordenadoria regional de educação, ou aquela Fundação Municipal de Educação, quais são os procedimentos por exemplo, você tem que saber com o Pedro II quais são os procedimentos, o que eles querem.
né? Como é que vamos dizer assim, a logística para você fazer uma pesquisa lá? Porque isso depende da instituição e depende da época. Então, por exemplo, uma vez eu fazendo uma pesquisa, eles disseram, não, você tem que passar no departamento X, lá na coordenadoria, para depois você poder fazer, e depois a escola, o diretor da escola, tinha que passar primeiro pela coordenadoria central. Então, você tem que saber, né, pelo que o Ian colocou, o comitê está preocupado mais com o local, então a escola X. Mas o comitê pensa assim, mas o Pedro II pensa que tem que ter também a aprovação da sede central do Pedro II. Então, você tem que saber como que as coisas funcionam no Pedro II, se você fazer numa unidade, num campus X do Pedro II. Você acaba tendo que dialogar, né? Que eles têm posições diferentes para as pessoas que estão envolvidas. Eu sei de um caso que fez com professores que eram de várias escolas independentes, para não ter que passar por essas autorizações, né? Encontrar com esses professores em outros locais, em restaurante e tal, não encontrava dentro da escola. Aí isso gerou uma série de pendências, eu não sei o resultado, né? Mas faz sentido. Você fala assim, não vou entrevistar dentro da escola, vou entrevistar os professores fora da escola, são professores que são rede de contatos da minha e que vai se ampliando, um indica o outro, também é uma possibilidade. Não posso garantir que não vai gerar pendência, mas tem uma lógica, né? Glória, fala aí. Então, como você falou isso agora, que, por exemplo, eu vou usar 2 escolas, né? São 6 professores, mas são 2 escolas. As 2 escolas são da rede Niterói. Uma é a que eu trabalho, só que eu vou entrevistar os meus colegas, e eu sei que se for depender do diretor, ele vai assinar. E a outra eu já trabalhei. Então, não conheço quem são os atuais professores, mas aí, como ela citou, então primeiro eu vou na fundação para depois ir nas escolas, é isso? Eu mandei por e-mail. Desculpa, professora. Não, tudo bem. Você vai nos 2, você pergunta você já tem facilidade de pegar a autorização dos 2. Sim. Então, para você, eu acho, para poupar tempo, você pega a autorização das 2 escolas e vai também na central lá, ou pergunta se precisa. O que você está fazendo, não, Jéssica? Fala aí. Não, professora, porque eu ia fazer pesquisa em Niterói. Então, eu tive que ligar para lá. Aí eles pediram para enviar um documento com 3 a 5 páginas. Foi lá que deu mais trabalho até. Aí expliquei a situação e tal. Aí depois eles me responderam com um documento. Aí sim eu pude ir às escolas. Eu fui, acho que a 5 escolas, ver qual que se adequava mais ao que eu queria e pedir uma autorização para uma delas. Aí acabei desistindo, depois da qualificação, acabei desistindo de Niterói, porque eram muitas escolas, era mais longe de casa, e tinham poucos em cada escola. Em Búzios tinha mais meu público-alvo. Mas precisa, sim, mandar um e-mail para Niterói, em caso específico de Niterói, tem que mandar um e-mail, até posso ver se eu acho, te passo. É porque também você não era professora da rede, ou era? Não, mas tem que passar. Eles falaram especificamente que tinha que ter o documento da rede de Niterói. Tá. Tem isso, Glória? Eu sou professor do município do Rio aqui. Às vezes, até a gente, para dar entrevista, por exemplo, para um jornal, você vai falar bem. Tu vai falar bem, aqui é muito bom, aqui eu consigo dar. Até para isso, porque você está usando o nome da rede, às vezes você tem que ter uma autorização do município para dar essa entrevista, porque você vai falar com o professor da rede. Talvez seja essa questão. Por mais que você seja professora da rede, você tenha que ter uma autorização de Niterói para poder utilizar ali os alunos e até mesmo seus colegas de trabalho. Não, beleza. Pelo visto, já vou mexer meus pauzinhos.
Porque tentar descobrir o e-mail, porque a fundação ela tem uma comunicação ruim, não é boa. Mas a diretora da sua escola, ela deve saber, né? Não, os Quem diretores de falar. lá são super gente boa. Da outra também, da outra unidade que eu já trabalhei com eles. São super Eu acho que sumissos. documento a mais é melhor do que documento a menos, né? E bota tudo carimbado também, que fica mais, né? Convincente, oficial. E aí eu te pergunto, quando eu vou preencher na plataforma Brasil, eu já tenho que ter esses documentos ou não? Sim. Já. As cabecinhas de... Porque Sim, porque vai toda hora conectar. tem aquele negócio de upload os documentos, né? Aí você já insere tudo. É aí que começam a surgir as pendências, porque as pessoas começam a preencher e colocam só os documentos que ela tem. Aí começa a vir a pendência. O termo de anuência é essa carta de aceite, que eles chamam de termo de anuência. Aí fica pedindo, cadê o termo de anuência? Cadê isso? É porque as pessoas preencheram só com o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um documento importante, mas ele não é tudo o que o Comitê de Ética precisa. Ele precisa de tudo isso que a gente está comentando aqui, que geralmente a gente, quando vai dar um tiro no escuro, vem com as... como se fala? Com as demandas que eles pediram. Por isso que é melhor, tem vezes, que esperar mais uma semana para conseguir estar com acesso a algum documento, do que aplicar, faltando um, que você sabe que vai precisar, e voltar, esperar 2 meses, aí volta, para depois você não enviar de novo. Você tem que ter um cronograma bem estratégico. E, Glória, eu mandei aqui o e-mail que eu tinha enviado. Já anotei. Obrigada, Jéssica. Então, mais alguma pergunta? Roberta? Anotei tanta coisa. Imagino. Então, assim, eu vou parar de gravar também, porque a gravação já está bem longa, mas eu não estou dizendo que vou acabar a reunião agora, só finalizar a gravação, tá? Então, eu só vou finalizar, mas a gente continua. Mas obrigada a todos, foi muito legal nosso encontro. Se vocês depois quiserem outros encontros, a gente pode fazer outros encontros de outros assuntos relevantes para o processo do mestrado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada, Renata. Boa noite.